Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus maravilhoso que nos surpreende, que tem feito maravilhas em nosso meio. E diante de um Deus assim, nós só temos que louvá-lo e engrandecê-lo e nos entregar, né? Derramar todas as nossas vidas, sem limites, sem limitações, pois Ele é digno de receber todo o louvor e toda a honra e toda a glória. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João. O pastor já orou, então vamos fazer a leitura do texto. João, capítulo 13. Uma passagem extremamente conhecida por todos nós. João 13, nós vamos ler apenas do 1 ao 5. Todos já conhecem essa passagem. João 13, do 1 ao 5, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém? Até aqui nós vamos meditar, né, e ver a riqueza, né, do nosso Senhor Jesus Cristo nesses versos esta noite. E a partir, né, do verso 13, do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus, ele não mais se dirige às multidões, né, ao povo, como ele estava fazendo, né, pregando o evangelho. Neste momento, no capítulo 13 em diante, Jesus, ele está sozinho com seus discípulos, e Jesus, ele começa a encorajar seus discípulos, a fortalecer os seus discípulos e dar esperança aos seus discípulos. Ele também se despede deles, lá no capítulo 16 em diante. Nesta noite, neste momento que nós lemos, é a noite em que Jesus será traído. É o momento ali da ceia, o seu ministério termina, né, seu ministério público, e no dia seguinte será o momento da sua profunda angústia e morte. Nesse momento, né, do capítulo 13 até o 16, né, nós estamos sozinhos, né, quando nós estamos lendo, nós estamos apenas com Jesus e seus discípulos neste momento de comunhão. Neste momento, né, Jesus com seus discípulos, eles estão partilhando a ceia e Jesus, ele institui o seu memorial e mostra, né, mais uma vez como ele amou profundamente os seus discípulos. E nós podemos, né, aprender algumas coisas aqui nesses versos que nós lemos. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesses versos é o constante e paciente amor do nosso Senhor Jesus por seu povo. Aí no verso 1 diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus, durante toda a sua caminhada, durante toda a sua história aqui na terra, ele sempre teve a cruz em sua mente. Ele sempre viveu, se moveu, agiu de acordo com a agenda do céu, de acordo com aquilo que Deus havia planejado. E todos os dias a cruz estava em sua mente, aquele dia, aquele momento. Jesus, ele sabia a todo momento da dor, da humilhação, do sofrimento que ele iria passar, de tudo o que estava reservado para ele naquele dia. E ele também sabia que após a ceia, como havia dito lá em Mateus 26, 31, diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus, ele sabia que todos os seus discípulos que estavam ali com ele naquele momento, partilhando daquela ceia, iria abandoná-lo no seu momento mais doloroso da sua vida.
iria abandoná-lo de maneira vergonhosa, né, deixando ele sozinho na mão de pecadores. Ele sabia de todas essas coisas. E mesmo ele conhecendo o coração dos seus discípulos, mesmo conhecendo o coração de Judas, que estava ali na mesa, que iria traí-lo, mesmo conhecendo o coração de Pedro, que mais tarde também o negaria, mesmo ele conhecendo tudo isso, Jesus, mesmo contemplando, né, a demonstração de fraqueza e imperfeição da parte deles, o nosso Senhor Jesus, ele não deixou de amá-los em nenhum momento. Jesus, ele não se cansou de amar e os amou até o fim, como diz o verso aqui. E esse amor de Jesus, ele é infinito. O amor de Jesus pelos pecadores é a própria essência do Evangelho. Ele nos amou, ele se importou conosco, ele nos amou antes mesmo de o conhecermos. João, né, em sua carta 4,19, lá em 1 João 4,19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus, ele nos amou a ponto de vir a este mundo mal e nos salvar. Ele assumiu a natureza humana, ele tornou-se servo e ele morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados, porque ele nos amou. Amém? Ele morreu por mim, né? Porque todos os dias sou tentado, e quando não, né, a abandonar a Jesus, por causa dos meus desejos, por causa das minhas vontades, né? Muitas vezes a gente critica os discípulos, né, que abandonaram a Jesus, como puderam, né, abandonar ao Senhor Jesus naquele momento tão profundo, mas muitas vezes na terça, na quarta, quando as minhas programações entram em conflito com a agenda de Deus, eu também abandono Jesus, eu também abandono a Ele, e mesmo assim, Jesus, Ele nos amou até o fim, Ele nos amou a ponto de deixar a sua glória lá no céu, entrar neste mundo, tornar-se carne, tornar-se pobre, ser perseguido, ser odiado, ser zombado, ser cuspido, ser pregado numa cruz e ser feito maldição por nós, porque Ele nos amou. Ele morreu numa cruz por todos aqueles que iriam crer nele, e Ele amou a todos esses até o fim. Amém? Por mais que, por causa dos nossos pecados, nossas falhas e fraquezas, Jesus ainda nos amou até o fim, né? E esse amor é infinito, ele é eterno e inexplicável, né? Nós poderíamos, se todos hoje, essa noite, né, virassem escritores e poetas, ou se todo mundo virasse escritor e poeta, ninguém conseguiria escrever toda a imensidão deste amor, porque esse amor é infinito, porque esse amor, ele é eterno e é inesgotável. O intenso egoísmo, né, da raça humana não pode compreender plenamente essas coisas. Por causa do nosso orgulho, nós sempre vamos nos comprometer com as coisas, né, até que não nos custe muito, né? Quando algo vai nos custar demais, nós não nos comprometemos. Se algo nos custar muito e ter pouco retorno, né, a gente às vezes não se envolve, nós não fazemos, né, não damos esse sacrifício, né? Muitas vezes nos envolvemos pouco com as coisas porque não tem muito retorno. Muitas vezes também investimos pouco, né, na nossa vida espiritual, na nossa vida de relacionamentos com Deus, porque nós não vemos um resultado aparente, né, um resultado rápido, e não investimos o nosso tempo, nossos recursos, né, na leitura bíblica, na frequência na igreja, nas orações, na comunhão com Deus, porque às vezes não queremos abrir mão, né, das nossas vontades, dos nossos prazeres, dos filmes, das séries, enfim, né, tudo aquilo que nos toma o nosso tempo, às vezes não queremos abrir mão, né, para termos relacionamento com Deus, porque achamos que essas coisas, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com Deus vai trazer pouco retorno para nós, e às vezes não nos sacrificamos a esse ponto. Mas Jesus, no entanto, ele não mediu esforços. Jesus, ele amou aqueles por quem ele morreria. Ele amou até o fim a todas as pessoas. Ele entregou até o seu último sangue para comprar o seu povo, para nos comprar. Jesus, ele não mediu esforços para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Jesus se comprometeu completamente conosco. Amém? Jesus, ele levou todas as inúmeras iniquidades dos pecadores. Ele não desanimou diante das intermináveis fraquezas e resistências dos seus discípulos. Por mais que eles eram lentos em entender, por mais que eles eram lentos em aprender, por mais que toda hora ele tinha que ficar instruindo João e Tiago
a não serem tempestuosos. Toda hora a gente tinha que ficar repreendendo Pedro por causa da sua precipitação. Mesmo assim, Jesus não cedeu a eles. Jesus não desanimou, Jesus não se irritou com eles. Jesus o amou até o fim. Jesus nos amou até o fim. As nossas fraquezas, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, Jesus nos amou até o fim. Amém? Nenhuma pessoa, né, por mais calma que seja, ela suportaria tantas falhas, né, de um semelhante. Se uma pessoa falhar com nós uma vez, a gente perdoa, tenta mais uma vez. Se ela falha uma segunda, você já começa, né, a afastar essa pessoa da sua vida, mas se deu a terceira vez, você já exclui ela praticamente da sua vida, né? Mas Jesus constantemente Ele nos perdoa, Jesus constantemente Ele nos ama, porque Ele se deu completamente por nós. Uma mãe, né, por mais amorosa que ela seja, ela, lidando com a teimosia do seu filho, muitas vezes ela perde a paciência, ela se irrita, mas Jesus, Ele jamais perdeu a paciência. Penso que se Jesus tivesse só apertado a mão, né, ou revirado os olhos, como a gente faz quando está irritado com uma pessoa, certamente ele já teria pecado, né, mas nem isso Ele fez. Ele não se irritou em nenhum momento. Jesus foi perfeito em tudo e Ele nos amou até o fim. Sua paciência é infinita e o seu amor excede todo o conhecimento. E é por isso que nenhuma pessoa deve ter receio de vir a Cristo, seja para ser salva. O pior dos pecadores pode ir a Jesus com segurança e receber perdão pelos pecados, receber a paz com Deus, a paz que foi comprada pelo sangue de Jesus ali na cruz, a paz que excede todo o conhecimento. Essa paz foi comprada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu ali na cruz por nós. Amém? É por isso que nós não podemos ter receio em ir a Cristo. Será que Ele vai me receber? Eu tive um passado tão terrível, eu fiz tantas coisas, será que o Senhor Jesus vai me receber? Eu fiz tantas coisas na minha vida, pego constantemente. Jesus, Ele nos recebe. Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele está de braços abertos para nos receber todos os dias. Amém? Jesus, Ele tem prazer em receber os pecadores. Jesus não nos lançará fora por causa das nossas fraquezas. Aqueles a quem Ele amou no princípio e Ele amará até o fim. Amém? Aqueles que vão a Ele jamais serão lançados fora. Amém? Essa é a confiança que nós temos. Se estivermos nas mãos dEle, as nossas vidas estão seguras. O pecado não mais nos condenará. A morte não mais requererá de nós, né? Porque Jesus pagou o preço para nos salvar. Amém? E um outro ponto que podemos ver nesses versos, é a dureza do coração humano. Aí no verso 2, nós lemos assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Muitos podem se perguntar, né, por que Jesus escolheu Judas, né, para ser o seu discípulo? Por que ele fez isso, se ele sabia que Judas iria traí-lo, que Judas iria vendê-lo? É óbvio, né, que Jesus sabia de todas as coisas. Jesus tem o conhecimento de todas as coisas. Ele é o Deus eterno, né? Ele é onisciente. Mas Jesus escolheu Judas, né, o traidor, para ser um dos seus 12, para sim, né, se cumprir todas as escrituras, as promessas que haviam, mas também escolheu Judas como um alerta, né, um alerta para nós. Judas, ele estava no círculo mais íntimo de Jesus. Judas contemplou os milagres de Jesus. Judas viu de camarote, né, Jesus fazer milagres, ressuscitar Lázaro, curar leprosos. Judas estava a todo tempo com Jesus. Ele ouviu as palavras maravilhosas de Jesus, palavras, né, inefáveis que nenhum ouvido humano poderia ouvir, né? Judas viu imensas provas de bondade, de gentileza, de humildade. O que estamos lendo hoje, né? O Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés de Judas. Então Judas experimentou, né, de muitos benefícios por estar ali entre os 12 de Jesus. Judas também, né, chegou até a fazer milagres, né, quando Jesus
dividiu os 70 discípulos, e cada um foi em dois, e voltaram, né, comentando que até os demônios saíam, né, pelo nome de Jesus. Então Judas teve todos os privilégios que um homem mortal poderia ter em vida. Ainda assim, ele nunca se converteu e está perdido, né, eternamente. Judas é para mim, né, e para nós um aviso, um alerta que nós podemos estar envolvidos com a igreja, com as coisas de Deus, com aquilo que Deus quer, e ainda assim não se converter, ainda assim ter o seu coração tão distante de Deus como Judas estava. Aqui nós vemos Judas, né, dando ouvido a Satanás, né? Diz que Satanás havia induzido Judas a trair Jesus. Aqui no capítulo 13 começa com uma indução, né, como uma ideia, como um dardo inflamável. E no capítulo 13, lá no finalzinho, diz que, lá no verso 27, né, 13 e 27, já que estamos aqui no capítulo, podemos ler. 13 e 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus, né, disse, o que você deve estar para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Então começou com uma ideia maligna, e logo depois se tornou num ato consumado, né, com Satanás entrando no coração de Judas, e ele consumou o ato. E então Judas é para nós este alerta de que podemos estar tão envolvidos com as coisas de Deus e ainda assim estarmos perdidos. Em todas as igrejas, né, haverá pessoas assim como Judas, que por fora, né, veste uma capa de santidade, são religiosas, mas por dentro seus corações estão tão distantes de Deus. Mas, no entanto, né, não cabe a nós ficarmos avaliando quem é, quem não é, se essa pessoa é essa, aquele fulano não é. Não cabe a nós, mas cabe a cada um de nós olharmos para dentro de nós, para os nossos corações, e dizermos como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e me conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Cabe a cada um de nós nos avaliarmos, suplicarmos a Deus que Ele sonde e tire toda a raiz de hipocrisia, de fingimento, de pecado, daquilo que nos afasta de Deus e nos dê um coração sincero, um coração puro, um coração sem mistura para adorá-lo verdadeiramente. Jamais, né, negligenciar os privilégios que temos, né? Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu um pastor que prega a verdade, uma família, Deus nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós, então nós não podemos negligenciar isso. Quantos privilégios nós temos, quantas bênçãos da parte de Deus nós temos, e é por isso que nós não podemos negligenciar tudo isso, mas usar todas essas coisas para ser fiel ao Senhor, ser constante na obra do Senhor, como nosso pastor sempre nos diz, e viver uma vida que agrade a Ele. Amém? Estou chorando não, gente, é a gripe, tá? Amém, irmãos? E continuando aqui, né, mas o que mais me impressionou, né, ao ler semana passada essa passagem, foram os versos 3 ao 5. Versos 3 ao 5 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém? Que gesto maravilhoso, né? Que gesto constrangedor e encorajador do nosso Senhor Jesus. A tarefa de lavar pés, né, como os irmãos sabem, era destinado ao servo mais humilde da casa, né? Era destinada a um empregado ou a um escravo, né? E era um gesto de cordialidade, né, que o dono da casa dava a seus convidados, às suas visitas. E por causa eles viviam em um país poeirento, né, um país cheio de poeira, que em dias secos, né, a estrada era coberta de poeira, e em dias de lama em dias de chuva era coberta de lama, né? Era tipo o paiol muitos anos atrás, igualzinho, não muda muito.
Então, por causa disso, né, por viverem em uma sociedade assim, não tinham sapatos, né, eles viviam apenas com ali, sandálias que só cobriam a sola dos pés. Então, por causa disso, né, o dono da casa destinava uma pessoa mais humilde para lavar os pés dessas pessoas, porque era uma tarefa vergonhosa, né? Era uma tarefa humilhante lavar os pés, né, de outras pessoas. Mas naquela casa não havia uma pessoa para isso. E também não havia servos entre os 12. Não havia entre aqueles discípulos uma pessoa humilde o bastante para fazer essa tarefa. No meio dos discípulos de Jesus, não havia ninguém para servir o mestre nem os seus irmãos. E para piorar a situação, né, Lucas 22, 24, diz assim, Lucas 22, 24. É o mesmo momento, né, momento da ceia, só que relatada por Lucas. Então, eles estão no mesmo cenário, mas de óticas diferentes, né? Lucas vai nos dizer que no meio da ceia, ou antes da ceia, 22, 24. Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Então, além de não haver nenhum servo, havia uma discussão de quem era o maior entre eles, de quem seria o mais importante no meio deles. Na última ceia, no último momento de Jesus ali na terra com eles, enquanto Jesus já estava prevendo a sua morte, o seu espírito estava se agitando, eles estavam discutindo quem era o maior. Eles estavam presos ao seu orgulho, eles estavam presos em seu egoísmo, em seu individualismo. Era como se aqui na igreja, né, tivesse uma sujeirinha ali, aí ninguém se voluntariasse, né, para pegar a vassoura e varrer aquela sujeira, aí um passa, outro passa, cada um fica lá assim, alguém tem que fazer isso daí, né? Alguém tem que fazer, mas ninguém, né, se prontifica para fazer, né? Ninguém se prontifica para tirar o cesto de lixo, enfim, não havia no meio daqueles discípulos alguém para servir naquela atividade tão baixa, né, diante da visão deles. Mas Jesus, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos, Jesus sabia para onde iria e de onde vinha. Ele sabia que seria entronizado nos céus, que ele iria se sentar ao lado de Deus. Isso tudo não o fez orgulhoso, porque temos que lembrar que Jesus era homem, mas todas essas coisas não fez Jesus se tornar orgulhoso, mas ainda assim, sabendo qual era o seu poder, sabendo qual era a sua glória, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele poderia ter demonstrado orgulho, mas ele mostrou uma humildade muito maior. Amém? Atualmente, né, nós ouvimos músicas evangélicas, né, que dizem que Jesus vai te honrar, Jesus vai te colocar em um pedestal, Jesus vai te entronizar. Enfim, né, as músicas hoje em dia são assim, né, mas ninguém canta que Jesus vai usar a sua vida para glorificar o nome dele, varrendo a igreja, né, lavando os banheiros, porque essas coisas, né, não resultam em glória para os homens, não resultam em aplausos para os homens, mas para nós que somos crentes, para nós que somos cristãos e filhos de Deus, toda tarefa, né, que glorifique o nome de Deus nunca pode ser tratada como irrelevante, como vergonhosa. Se a tarefa vai resultar em glória para o nome de Deus, ela deve ser feita. E se nós que somos filhos, nós temos que ser os primeiros, né, a fazer aquilo que vai resultar em glória para o nome do nosso Deus. Porque nenhuma tarefa é pequena demais, né? Foi mesmo Paulo que disse: quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? Quer coisa mais simples que tomar um copo de água, quer coisa mais simples que comer. Então, nada é insignificante ou simples demais que glorifique o nome dele. Jesus sabia que ele era e é o Senhor de todo o universo, de todos os homens. Apesar disso, ele toma a toalha, ele coloca em sua cintura e ele lava os pés dos discípulos. Sua majestade não o levou ao se distanciar dos homens, mas o levou a uma humilhação profunda, a um serviço profundo, a uma entrega profunda. E que Deus maravilhoso, não tem como ficar maravilhado como cantamos diante de um Deus que
foi até o mais profundo para nos salvar. Sua humildade não se originou de sua pobreza, né? Pois temos muitos pobres que são arrogantes, né? Mas da sua riqueza. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. E sendo soberano do universo, ele toma uma toalha e lava os pés dos discípulos. Que, como foi dito, né, não havia servo entre aqueles homens. Não havia um que pudesse se humilhar e lavar os pés de Jesus. Eles acreditavam que grandeza e privilégios implicavam desculpa, irmãos, eles acreditavam que privilégios implicavam em grandeza. Eles achavam que uma posição elevada na igreja ou entre os 12 era para ser servido e não para servir. É por isso que nenhum lavou os pés do seu próprio mestre. Eu penso que eles poderiam, né, sim, lavar os pés do Senhor Jesus, né? Eu penso que eles lavariam os pés de Jesus, mas lavar os pés de Jesus implicaria em também lavar os pés dos outros irmãos, dos seus outros discípulos ali. E eles não estavam dispostos a isso. Eles não estavam dispostos a lavar os pés de um igual, né, de um par seu. Porém, Jesus, né, reprova essa atitude de maneira silenciosa e constrangedora. O verso diz, né, depois disso derramou água verso 5 diz, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estavam em sua cintura, né? Eu penso que estava aquele silêncio constrangedor, né? Eles olhavam para os seus pés, estava ali o mestre, o seu Senhor, lavando os seus pés, porque nenhum teve a coragem de lavar os pés dos seus irmãos, nenhum teve a coragem de servir ao seu irmão, porque eles achavam que eles eram melhores do que os outros. E sem dizer uma palavra, Jesus ele faz isso, mostrando a eles que entre os cristãos, o povo de Deus, a grandeza se mede pelo serviço prestado aos outros, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E esse é o nosso Deus. O mundo, né, ele está cheio de pessoas querendo ser proeminentes, ser a primeira, o destaque em sua profissão, o destaque em seus estudos, e muitos não querem ser a segunda posição. E até dentro da igreja nós vemos isso, né, quando temos cargos e às vezes não ganhamos os cargos que queríamos. Aqui no caso não, né, porque sempre sobra cargo, então não é o caso, né, de ficar brigando por cargo, mas quando não fazem o que queremos, né, quando nos desapontam por não me tratarem como eu queria, por não fazerem o que eu queria, eu já começo a ficar ressentido, eu já começo a ficar irritado, eu já acho que aquela igreja não me serve, eu já acho que aqueles irmãos já não estão fazendo o que eu quero, porque nós queremos ser o destaque. Mas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, a grandeza é medida pelo serviço. A grandeza ela é medida pela o quanto eu tenho me entregado em serviço pelos meus irmãos, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Amém? Então, quando nós nos sentimos tentados, né, a pensar que os nossos direitos, os nossos prestígios, a nossa dignidade está sendo ofendida, que nós possamos observar a imagem do Filho de Deus, apertando como uma toalha os pés poeirentos daqueles discípulos, com humildade, com amor, com serviço, e não deixando de fazer uma tarefa menor que fosse para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Para concluirmos, vamos ler Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, né? Paulo, aqui ele é um título desse capítulo, né? É a humildade cristã. E Paulo orienta os filipenses e orienta a nós também, né? Como deve ser a nossa atitude. E ele diz assim, do 5 ao 11: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, né,
ele sendo Deus, ele sendo o Senhor de todas as coisas, ele sendo o dono de tudo, ele ao vir ao mundo, ele não julgou que deveria se apegar a isso, e não julgou que deveria se apegar a essas coisas. E sendo Deus, né, ele se humilhou e foi homem, né, já um abismo imenso, né, em deixar de ser Deus e tornar-se homem. É uma separação que nós não podemos nem imaginar. E sendo homem, né, ele poderia ser um homem proeminente, né, um homem importante, um homem de status, um homem rico, um homem com influência, poderia ser um presidente ou um rei na terra, mas ele também não se apega a isso, mas diz que esvaziou-se a si mesmo e se tornou servo. Deus, homem, servo. E sendo servo, ele poderia ser um servo desobediente, um servo respondão, um servo que não faz aquilo que se pede, né? Mas ele também diz que ele tornou-se servo e servo obediente. Ele foi obediente em tudo. Então, Deus, homem, servo obediente. E ele foi obediente até aonde, né? Até a morte. A morte, né, não foi uma morte tranquila, né? Uma morte calma, uma morte simples. Não foi uma morte comum, mas foi uma morte de cruz. Foi uma morte horrenda, foi uma morte violenta. Jesus, ele desceu todos os degraus que poderia descer até o nível mais baixo. Ele se humilhou até o nível mais baixo para nos salvar. Jesus, ele deixou a sua glória, tornou-se homem, fez-se servo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus se humilhou profundamente. Jesus, ele negou todos os seus direitos para nos salvar, para nos libertar do poder da morte. E é por isso que no verso 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação de Jesus, o sacrifício de Jesus resultou para ele, né, uma glória muito maior, né? Ele já tinha a sua glória na eternidade, ele já era cheio de glória, mas a sua morte e a sua ressurreição resultou numa glória ainda muito maior, né? Nós não conseguimos nem compreender isso. E é por isso que Paulo diz: seja a atitude de vocês igual a de Cristo Jesus, que não se apegou, né, a títulos, a nomes, a cargos, mas ele serviu em humildade. Que possamos, né, assim como Jesus, nos revestir de toda humildade, porque aquele que se humilhar será exaltado. Não aquele que for humilhado, né, não aquele que for injustiçado, mas aquele que se humilhar, aquele que se entregar ao serviço voluntário, qualquer que seja, para a glória de Deus, e esse Deus o exaltará. Humildade e amor são virtudes que o mundo pode compreender, e o cristão mais simples pode demonstrar essas características que seu mestre Jesus. Desculpa, irmãos. Humildade e amor são virtudes que o mundo pode compreender, e o cristão mais simples pode demonstrar essas mesmas características que seu mestre Jesus, pois ele nos ensinou a fazer isso. Né? Não penso que devemos lavar os pés uns dos outros e assim seremos iguais a Jesus, né? Não era um rito externo, mas era um coração disposto a servir, né? Não era uma ação externa, né? Mas um coração pronto a servir, um coração disposto em humildade a servir os irmãos em amor, porque assim foi que o nosso Jesus nos ensinou, amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Vamos orar e depois passar para o pastor encerrar. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Sua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tamanho demonstração, Deus, de serviço, demonstração, Deus, de entrega, demonstração, Deus, de amor por todos nós, Pai. Este amor, Deus, que excede todo o conhecimento, esse amor, Deus, que nós não conseguimos, Senhor Deus, descrever, mensurar, Deus, pois este amor, Pai,
foi até os limites, Senhor Deus, mais fundos, Deus, para nos salvar, Pai. Nós estávamos tão distantes do Senhor, nós estávamos, Deus, tão afastados de Ti. Os nossos corações, Deus, eram inimigos Teus, mas pelo sangue de Jesus ali na cruz, o Senhor nos comprou, o Senhor, ó Deus, nos transformou, o Senhor nos salvou, perdoou os nossos pecados, Pai. E o Senhor lavou, Deus, as nossas vestes, Pai, nos deu vestes novas, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por tamanha entrega que o Teu Filho Jesus Cristo realizou naquela cruz, Deus. Muito obrigado porque no terceiro dia Ele também ressuscitou, Deus, e garantiu para nós, Senhor Deus, uma vida eterna ao Seu lado, Pai. Que os nossos corações, Deus, estejam prontos, Senhor Deus, todos os dias a servir, Deus, aos nossos irmãos, a servir ao Senhor, Deus, em amor, em humildade, em prontidão, Pai. Em fazer, Deus, aquilo que vai resultar glória ao Teu nome, Jesus. Que as nossas vidas, Senhor Deus, durante toda essa semana, possa, Senhor Deus, glorificar o Teu nome, Deus, em serviço, em humildade, em amor, Deus, pelos nossos irmãos, pelos nossos colegas de trabalho e principalmente, Deus, por aqueles que nos traem, que nos ofendem, pois foi assim que o Senhor agiu com Judas, Pai, e assim que o Senhor agiu com nós, Pai. Mesmo nós o deixando, o Senhor ainda nos ama profundamente, Pai. Que possamos, ó Deus, viver este amor, Deus, constantemente, Pai. Desfrutar, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Esteja conosco, Senhor Deus, nesta semana. Obrigado, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.